Oi, oi. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutora Cris? Tudo bom, Mari? Tudo bem. E por aí? Graças a Deus, tudo tranquilo. Dia cheio, dia de desplante hoje. Queria agradecer a doutora, né, por ter aceito o convite para participar da live. Agradecer também ao doutor Fernando Bianco, né, que intermediou a nossa live. Muito querido ele sempre. Eu Isso queria que a aí. doutora se apresentasse para as meninas, né, que ainda não a conhecem, de onde a doutora é, sobre sua formação, sobre sua especialidade. Então, eu sou cirurgiã plástica. Eu sou cirurgiã plástica há, sei lá, mais de 10 anos. Sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Faço parte da comissão para ascensão a título de especialista em cirurgia plástica. Então, para quem quer ser cirurgião plástico, tem uma comissão que faz uma prova, essa prova é anual e aí eu faço parte dessa comissão que faz a prova. E é basicamente isso. Uhum. Então eu vou dar início aqui às perguntinhas que as meninas enviaram, lembrando que elas também podem enviar pelos comentários e também pela caixinha de perguntas com uma interrogação, tá bom? A primeira pergunta, o que é o explante de silicone? Então, é uma cirurgia para fazer a retirada dos implantes mamários. Então, você pode fazer o explante somente, né? Pegar, fazer uma incisão, retirar a prótese com a cápsula. A gente sempre preconiza que essa cirurgia seja retirada a cápsula que envolve o implante. Ou então você pode fazer essa cirurgia fazendo uma reconstrução da mama com os próprios tecidos ou até mesmo com a sua própria gordura. Uhum. Eu vou ler as perguntinhas que eu tive. Hoje é a terceira live, então eu não consegui decorar todas as perguntas, tá Claro bom? que não, Peço pelo amor de desculpas. Deus, né? Haja ginkgo biloba na É, memória. com certeza. Qualquer pessoa pode ter essa doença ou algum caso específico? Então, a gente está falando aí de doença do silicone é, e também da síndrome ásia. Eu vou primeiro explicar o que é a doença, para depois a gente dizer quem tem mais predisposição ou não. A síndrome ásia é uma síndrome. Ásia é uma abreviatura de síndrome autoimune induzida por adjuvantes. O que são os adjuvantes? São materiais, corpos estranhos, são colocados no nosso corpo, como por exemplo DIU, como por exemplo prótese de mama. Algumas vacinas podem provocar esse efeito, e aí aparecem uma série de sintomas, Mari, que são sintomas inespecíficos, então que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, como por exemplo, queda de cabelo, fadiga constante, dores articulares, dores pelo corpo. Então, e, enfim, depressão, ganho de peso, tem uma lista de sintomas que podem ocorrer logo depois ou algum tempo depois que se coloca um desses adjuvantes, entendeu? E aí, então, a esse conjunto de sintomas deu-se o nome de síndrome ásia. Quem tem maior predisposição de desenvolver problemas autoimunes? Quem já tem alguma doença autoimune, como, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, síndrome de Sjögren, esclerodermia, tem algumas doenças autoimunes que, obviamente, você vai pensar duas vezes antes de colocar um adjuvante nessa paciente. Agora, a maioria das pacientes que colocam implantes de mama não apresentam esse tipo de sintomatologia. E isso é importante ressaltar, porque parece que assim, agora virou moda tirar prótese. Não é moda. As pacientes sofrem mesmo. Quem apresenta sofre de verdade, tem que ser valorizado.
mas não é todo mundo que coloca o implante que vai apresentar, entendeu? Uhum, entendi, obrigada. É, estou com 1 ano de silicone, pontos ainda abrem. Pode ter relação com a doença? Provavelmente não. Se eles ainda estão abrindo, tem que prestar atenção se tem algum seroma, que é a causa mais comum de abertura de pontos no pós-operatório. Então, tem que investigar sim, tem que fazer, primeiro, cultura desse local, ver se tem algum germe que está aí, que não está deixando fechar. Ou se a pessoa tem, por exemplo, alguns medicamentos como corticoide, como Rocutan, eles podem dificultar a cicatrização. Então tem que fazer todo um estudo para depois chegar a um entendimento que pode ser doença de silicone. Uhum, obrigada. Quais exames detectam? Não existe exame. Aí é que tá. Não existe exame nenhum. Ele é um diagnóstico de exclusão. O que é um diagnóstico de exclusão? Você tem doenças conhecidas, certo? Doenças que estão lá no livro e que a gente aprende na faculdade de medicina e que existem vários exames específicos para diagnosticar essas doenças. Então, você vai num reumatologista, que o reumatologista normalmente é o médico mais indicado para poder cuidar desse tipo de doença. E aí você faz o quê? Você investiga as doenças conhecidas. Não é nenhuma dessas doenças, não apresenta característica de doença nenhuma. Aí a gente pode dizer que provavelmente essa paciente apresente síndrome ásia, mas não tem exame que seja feito para comprovar. Uhum. E quanto tempo em média dura essa cirurgia, o procedimento no caso? Do explante, então vamos lá. O explante acontece o seguinte, depende da maneira com a qual você vai reconstruir. Então, a cirurgia que eu fiz hoje, por exemplo, a paciente não tinha muito tecido mamário. Então, o que eu ia ter que fazer? Eu tenho que fazer uma mastopexia e eu tenho que fazer um enxerto de gordura para poder dar um volume no seio da paciente. Só que para eu fazer um enxerto de gordura, eu tenho que fazer o quê? Uma lipoaspiração. Então, esse procedimento ganhou mais um outro procedimento. Então, a cirurgia de hoje durou 6 horas. Agora, quando a paciente tem tecido e eu não preciso fazer enxerto de gordura, somente com os tecidos mamários da paciente reorganizados, a gente consegue dar um bom volume mamário, aí é uma cirurgia que dura 3 horas e meia, 4 horas, é mais ou menos por aí. Uhum. E acontece casos da paciente, por exemplo, ela fazer o explante e querer colocar prótese de novo? Olha, Mari, eu tenho, assim, acho que mais de 200 implantes feitos. Eu tenho uma paciente que se arrependeu e quer colocar prótese de volta. Por quê? Porque ela não foi para a cirurgia, ela não apresentava nenhum dos sintomas. Ela fez a cirurgia, eu acho que ela não estava muito satisfeita com o resultado, aí ficou com medo de desenvolver doença do silicone, etc e tal. E ela foi muito, quero tirar isso de mim. Quando ela tirou a paciente muito magra, sem muita área doadora de gordura, vai ficar com o peito pequeno. E isso tem que estar claro. E ela sabe disso. Ela sabe, a gente é super amiga. E ela sabe disso. E ela falou, Cris, olha, eu não estou me reconhecendo depois do explante, eu vou colocar silicone de novo. Eu falei, ótimo, vamos lá, estamos juntos. Tem que só ter as informações do que é ter o implante. Porque quando a gente coloca o implante, a única certeza que a gente tem é que em algum momento da nossa vida a gente vai ou retirá-lo ou trocá-lo. Entendeu? Uhum. Então, E tem que ter todas essas informações na hora de colocar o implante. O implante é vilão? Não, o implante não é vilão, mas ele não é para todo mundo. Uhum. E geralmente após quanto tempo que aparecem esses sintomas? Muito variável, Mari. Tem gente que diz que com 1 ano já aparecia. Tem gente que diz que com 4 meses já sentia. Tem gente que vai aparecer 5 anos depois. Isso é muito variável. Com toda a minha estatística de explante, o que eu estou começando a fazer é montar um questionário, tá? Para poder as pacientes responderem pré e pós-operatório.
Para fazer um para estudo eu sobre poder isso. fazer um estudo sobre isso, entendeu? Para poder mais tarde fazer isso. Uhum. Olha aí, tem uma pessoa falando que o primeiro mês já apareceu, entendeu? Então, assim, é muito variável, varia muito de paciente para paciente. Uhum. Obrigada, doutora. A textura das próteses interfere nessa doença? Não. A textura da prótese não tem absolutamente nada a ver com a doença. A doença é do corpo estranho, qualquer corpo estranho. A textura vai ter a ver com outra questão, que é o linfoma anaplásico de células gigantes, que é um linfoma, é um câncer do sistema linfático que aparece na mama, e estudos mostram que está mais direcionado a próteses texturizadas. Uhum. Aqui tem uma pergunta também com relação a um sintoma. Tive intolerância à lactose depois que coloquei a prótese. Pode ser doença? Muito pouco provável. Provavelmente ela já tinha essa intolerância e descobriu depois que colocou a prótese. Não aparece assim de uma hora para outra uma intolerância alimentar. Aparece sim questões assim, quando a paciente apresenta a doença do silicone, ela fica de uma maneira geral muito inflamada e pode atingir órgãos-alvos, e um deles é o intestino. Então, algumas pacientes apresentam um intestino mais inflamado depois que colocaram silicone. Mas isso é minoria, mas acontece. Uhum. Obrigada. Qual a probabilidade de uma pessoa saudável adquirir a síndrome? Cara, não tenho números exatos de estatística para você. A única coisa que eu posso dizer é que não é a maioria das pacientes. Isso não corresponde à maioria das pacientes, tá? Eu não sei, a gente não tem estudo ainda científico para dizer X% podem, porque assim, tem muito estudo de estatística, mas não tem ainda nenhum estudo que eu possa dizer para você, olha, tantos por cento apresentam. Não tem como te responder isso, não tem embasamento científico suficiente para isso. Uhum. Obrigada. A pessoa tem. Aqui a pergunta já foi respondida no caso, mas só para entrar de novo. A pessoa tem que ter uma predisposição para ter a doença do silicone, né? Alguma daquelas doenças que a doutora citou Não, anteriormente, né? na verdade não tem não, Mari. Assim, síndrome ásia, que é uma síndrome autoimune, é diferente de doença do silicone, entendeu? Que são sintomas ligados a depois que você coloca a prótese de silicone, mas não tem nada a ver com doença autoimune, tá? Não é Uhum. o seu sistema, na doença autoimune, o seu sistema imunológico está brigando com algum órgão seu. Só que na doença do silicone, no que a gente chama, são sintomas inespecíficos, entendeu? É como se o seu corpo inteiro tivesse inflamado. Então, assim, uma pessoa saudável pode desenvolver? Pode. Pode desenvolver sim, doença do silicone. Entendeu? Qualquer pessoa pode. A maioria acontece? Não. Não é a maioria que acontece. Uhum. Obrigada. Você faz tanto mal porque ainda é comercializado? Porque ainda implantam em tantas mulheres? Porque justamente não é a maioria das mulheres que desenvolvem isso. Se você for pegar a estatística mundial de colocação de silicone e acompanhar essas pacientes, a maioria não vai desenvolver. Então, assim, o problema todo que acontece é que não existem estudos ainda que comprovem o nexo causal que a prótese causa isso. Entendeu? A gente tem que melhorar os nossos estudos. Se você perguntar para a Cristiane, o que chega no seu consultório, Cristiane? Chegam mulheres, a maioria que colocou silicone chega apresentando uma e algum sintoma de sofrimento. Dores pelo corpo, são diagnosticadas Psicológico, com fibromialgia, entendeu?
São sempre com depressão, com déficit cognitivo. Mas esse é a experiência que eu tenho no meu consultório. Agora, eu não posso chegar aqui numa live de tamanha importância e falar a minha realidade do meu consultório. Eu tenho que falar embasamentos científicos. Nós não temos embasamento científico de que a prótese é a única causa desses sintomas, entendeu? Uhum. Porque como a doutora é especialista em explante, ela tem uma demanda maior para explante, no caso, na né? verdade, isso é uma coisa para a gente esclarecer, tá, gente? Não existe especialista em explante. Assim como não existe especialista em nariz. Não existe especialista em mama. Existe aquele cirurgião plástico que faz mais aquela cirurgia. É o que a gente chama de especialista, por quê? Porque ele faz mais. E tudo que a gente faz mais, a gente não aprende por repetição. Então, a gente acaba ficando bom naquilo que a gente faz mais. Mas, assim, dizer, tem uma formação, tem uma pós-graduação para você se formar em explante, não tem. Não tem. É simplesmente uma coisa que eu faço há mais tempo. Eu já faço explante desde 2017, antes de ter esse boom de explante. Então, assim, eu já estou mais familiarizada com esse tipo de cirurgia. Uhum. Obrigada. Aqui, existe algo que possamos fazer para evitar? Não, não existe. Não existe. Eu acho que quando a pessoa vai botar prótese, ela tem que estar preparada para tudo. Para tudo. Ela tem que estar preparada desde os momentos mais felizes até as possíveis complicações. Então, assim, não tem como evitar, não tem como saber antecipadamente, não tem exame para fazer. É confiar que vai dar tudo certo. Ok, estou disposta. A grande questão é saber, tudo na vida a gente tem ônus e bônus. Tudo na vida, cirurgia é a mesma coisa. Você vai ter momentos incríveis com a sua prótese, mas você também vai ter momentos de infelicidade com ela em algum momento. Só que você tem que pesar o que é mais importante para você. Olha, o peito do jeito que tá me incomodando muito. Eu não quero nem saber se eu vou ter síndrome, eu vou simplesmente botar minha prótese. Entendeu? Uhum. Obrigada, doutora. O silicone, ele causa câncer? Não. Esse estudo já foi comprovado que silicone não causa câncer de mama. Existe um câncer, como eu já falei anteriormente, do sistema linfático, que ele pode ser causado, não, ele é causado, ele é relacionado com a prótese de mama. Não é um câncer de mama. Ele é um câncer linfático que se apresenta na cápsula que envolve o implante. Então, assim, câncer de mama, não. Mas este câncer do sistema linfático, ele pode ser causado. Mas é assim, uma paciente a cada 350 mil que bota um implante. Uhum. Obrigada. Perguntaram se por cima ou por baixo do músculo influencia nessa doença. Não, também não. Não influencia nada, 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 nada. É uma reação do sistema imunológico, tá? Com o corpo estranho que foi colocado. E aí não tem nada a ver onde você bota o corpo estranho. Bota na axila, bota atrás do músculo, bota na bunda, bota onde você quiser. Uhum. Aqui perguntaram sobre o encapsulamento. Se ele ocorre em todas as próteses como defesa do corpo, por que se torna algo ruim? Pelo seguinte, quando você coloca um corpo estranho, o seu corpo, que é muito inteligente, ele fala para você, olha, eu vou isolar isso aqui, porque isso aqui não pertence ao seu corpo, certo? Só que alguns sistemas imunológicos criam uma cápsula muito, muito, muito espessa. E essa cápsula vai ficando tão espessa e vai contraindo tanto que causa dor. Então, todo implante produz cápsula, todo implante produz cápsula. Toda cápsula vai virar contratura
Não é encapsulamento, é contratura. Toda a cápsula de implante vai haver contratura? Não, não vai haver. Então, assim, e a contratura ela pode acontecer em diversos graus. Você pode ter uma contratura somente palpável, que você palpa um peito, ele é mais durinho que o outro. Ela pode ser palpável e visível, ou seja, tem um peito que está igual uma bola pedra e tem outro que está normal. E ela pode ainda ter um grau a mais, que é tá pedra, tá visível, tá palpável e tá doloroso. Quando chega nesse estágio de ficar doloroso, essa é a fase que realmente tem que ou retirar ou substituir o implante. Uhum. Obrigada. Aqui, deixa eu ver, isso aqui já foi respondida. Só um minutinho que eu tenho bastante perguntinha aqui. Perguntaram por que a Aqui estão Allergan perguntando aqui se quando faz o explante, assim que faz o sintoma desaparece. Não é bem assim, tá, gente? Eu tenho casos de pacientes pós-explante que, assim, mesmo no hospital, já estavam falando que estavam se sentindo muito melhores. A grande maioria das pacientes que fazem o explante passa um mês, 2 meses, elas já começam a ter uma vitalidade maior. Isso é o que elas relatam para mim, tá? Eu tô repetindo o que as pacientes relatam para mim. Tem embasamento científico, Cristiane? Não. Tem experiência de consultório. É outra coisa, tá, gente? O que elas relatam para mim é que tem melhora da vitalidade, tem melhora da energia, que conseguem dormir melhor, que a movimentação de virar na cama é melhor, que não sentem mais dores. Então, assim, existe melhora? Existe. Quanto tempo depois? Não sei. Variável. Uhum. Obrigada, doutora. Perguntaram por que a Allergan fechou. A Allergan não fechou. A Allergan é uma das maiores empresas. Aliás, quem quiser comprar ação da Allergan vai estar comprando, vai estar fazendo um ótimo negócio, porque a Allergan é detentora do Botox. Imagina se a Allergan fechar. Acabou, né? A gente fica tudo enrugado. Ela é detentora dos preenchedores de Juvederme para fazer o MD Codes, a harmonização facial. Ela simplesmente fechou o segmento de implantes mamários. Não era mais interessante para a Allergan produzir implantes mamários, até porque surgiram trabalhos, e aí trabalhos científicos, que mostraram que a textura que envolvia os implantes da Allergan estavam mais associadas àquele linfoma anaplásico de células gigantes que eu falei anteriormente. Então, a Allergan, o que fez? Não vou mais produzir isso aqui, acabou, não produzimos mais, não é mais interessante para a gente, porque senão eles iam ter que bolar uma nova textura, entendeu? Aí eles resolveram, enfim, fechar o segmento de implantes mamários, mas eles continuam produzindo uma penca de produtos que todo mundo usa. Uhum. E também não enviaram hoje, mas eu sempre recebo perguntas de quem tem prótese da Allergan, né? Elas têm medo, elas têm que se preocupar com isso? Então, primeiro que a entidade do linfoma, ela é uma coisa bem rara, tá? Então, eu acho que toda mulher tem que prestar atenção no seu próprio corpo. Tem que realmente estar atenta. Mudou alguma coisa? Qual é o primeiro sintoma do linfoma? É um acúmulo de líquido ao redor do implante, mas um acúmulo de líquido grande, tá? A gente não está falando assim daquele acúmulo de líquido que acontece logo depois da cirurgia, não. A gente está falando 5, 8 anos depois de cirurgia. É o que a gente chama de seroma tardio. É o que vai acontecer muito tempo depois do implante mamário. E aí, de repente, você tem uma mama que é do tamanho de uma laranja e a outra está do tamanho de uma manga. Tem alguma coisa errada, concorda? Então, é nesse momento que tem que procurar o cirurgião plástico para poder começar a fazer os exames e começar a investigar. Mas não é assim uma coisa que, eu tenho implante Allergan, então eu vou ter linfoma. Não, isso não acontece. Se quiser trocar porque está encucada, está enoeada, é outra coisa. Uhum.
Entendi. Obrigada, doutora. Eu vou dar uma olhadinha aqui se a doutora quiser respondendo enquanto alguma outra pergunta, que eu me embaralhei meu olho que cansou hoje de tanta live. Aí estão perguntando se prótese que gira tem perigo. Não, gente, a prótese que gira não tem perigo. Provavelmente a loja da prótese está um pouquinho maior do que ela e ela está cambalhotando ali dentro, mas perigo realmente não tem. Olha, minha paciente Gelba tem 30 dias de cirurgia com a doutora Cristiane, estou me sentindo melhor e vários sintomas. Pois é, Gelba fez um explante, deve ter o quê? Tem um mês, tem um mês. Isso aí. E é mais ou menos isso que os pacientes relatam lá no consultório, que começam a se sentir muito melhores. O que Aqui tem uma mais? perguntinha sobre a gordura na mama. Se ela Hum. causa algum risco e se ela pode causar câncer. E acabei de ver que perguntaram aqui sobre se a enxertia causa necrose. Então, vamos lá. A enxertia, ela não causa necrose. Como é que ela pode levar a uma liponecrose? Não é necrose de pele, aquela coisa que fica preta, a pele cai, não é nada disso, não. Vamos lá. Como é que tem que ser feita a lipoenxertia? Ela tem que ser feita pequenas quantidades por local. Se a gente colocar um bolão, empurrar a gordura e deixar um bolão, tipo uma bola assim de ping-pong dentro da mama, toda a parte externa vai ser nutrida por sangue e a parte interna não vai chegar sangue suficiente para nutrir essa parte interna dessa bola. Então, essa parte interna pode levar a uma necrose dessa gordura. E essa gordura vai ser reabsorvida, mas não que a mama vá necrosar. Entendeu? Agora, a gordura dá câncer? Não, gente, a gordura não dá câncer. O que acontece? Qualquer cirurgia na mama, e aí a gente inclui também a lipoenxertia, ela pode levar a cicatrizes dentro da mama. Essas cicatrizes são chamadas de calcificação. Só que qualquer bom radiologista sabe diferenciar o que é uma calcificação benigna, tanto que inúmeras mulheres já fizeram a mamografia e às vezes vem lá calcificações tipicamente benignas, né? E tem a calcificação que tem aspecto de malignidade. Agora, tem radiologista que vai se confundir? Eu não sei, né, gente? Porque não é comum se confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a gordura, ela não causa câncer. Estão Obrigada, perguntando doutora. aqui se eu faço teleconsulta. Faço sim. É só ir lá no meu Instagram que você vai achar lá o númerozinho do WhatsApp e a Juliette ajuda com as consultas online. Perguntaram aqui sobre se tem algum risco da prótese vazar. Só se ela romper. Se ela romper, e mesmo assim, vamos lá. Hoje em dia a gente tem próteses muito seguras, tá? E essas próteses elas são feitas de gel coesivo, de alta coesão. Então, quando você pega uma faca e parte a prótese, você não sai silicone para tudo quanto é lado. Ele fica ali dentro, entendeu? Agora, existe um fenômeno chamado de bleeding, que é como se fosse uma sudorese, que ainda estão estudando, que partículas de silicone suam para fora da cápsula. Na verdade, hoje, os implantes, eles têm mais de uma cobertura. Tem o gel e depois tem várias e várias coberturas para poder se evitar isso aí. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui as perguntinhas acabaram. Eu vou fazer as que elas enviaram agora aqui na live, tudo bem? Tá tudo bem. Tô vendo até uma que tá perguntando se o plano de saúde cobre os implantes. O plano de saúde cobre qualquer cirurgia que tenha CID, que é um Código Internacional de Doença. E quando você tem algum problema com a sua prótese de mama, como por exemplo uma contratura, uma ruptura, uma rotação, isso configura problema mecânico de prótese mamária. E aí tem um CID para isso e normalmente o plano de saúde cobre. Agora, se você quiser botar uma outra prótese no lugar da antiga, o plano de saúde não vai cobrir a prótese, tá? Só que fique bem claro isso.
Aqui tem uma pergunta da Elaine. O silicone sempre existiu. Por que agora estão falando tanto em doença do silicone? Então, tem várias coisas que sempre existiram e com a ciência elas vão evoluindo, as pacientes vão tendo mais informação e a gente vai ganhando um pouco mais de experiência e de estudo sobre isso. Até 3 anos atrás, ninguém nunca falou sobre linfoma anaplásico de células gigantes, ninguém nem sabia que essa entidade existia. E, no entanto, hoje sabe-se que existe um câncer linfático que é diretamente causado ao implante de silicone. Então, assim, a ciência evolui, as informações chegam, os estudos se aprimoram. Então, tudo bem. O primeiro implante colocado foi em 1963. Você acha que de lá para cá nada mudou? Claro que mudou. Tudo mudou. A medicina é a ciência das eternas verdades transitórias. O que é verdade hoje não vai ser amanhã. E é assim. Sim, está em constante evolução, né? Exato. Aqui também tem mais uma pergunta de um cirurgião plástico. Ele falou bem assim: Cris, tudo bem? Você falou em número legal de implantes. Na minha casuística foram 100% em texturizadas. E na sua? Texturizadas, lisas ou revestidas de poliuretano? Então, não sei que estado que você é. Depois você bota aí qual estado que você é. Mas isso também, já pensei até em fazer um trabalho sobre as texturizações. Aqui no Rio de Janeiro, aqui nós temos a Escola Pitangui. A Escola Pitangui, meu irmão, é poliuretano, tipo, quase na veia, entendeu? Então, é óbvio que no Rio de Janeiro, pode ser que eu tenha mais complicações, mais explantes com o poliuretano. E aí eu não vou poder te dizer se é porque o poliuretano dá mais problema ou porque no Rio de Janeiro se usa mais poliuretano. Tipo assim, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Entendeu? A gente não pode pegar e apontar. Mas o que eu observo é que os explantes que eu faço mais bizarros, com cápsula dupla, são sempre associados à macrotextura. Quanto maior a texturização, maior o nível de contratura, maior o nível de deformidade da mama. Isso é uma coisa que eu tenho observado na minha prática. Uhum. Obrigada. Aqui uma menina perguntou: tenho a minha prótese há 15 anos. Estou tendo muita dor na mama direita e também dói as costas e o braço direito. O que pode ser? Vou fazer ressonância dia 19. Provavelmente uma contratura capsular. Muito bem. É o mais comum. 15 anos depois, as próteses há 15 anos não tinham a tecnologia. Há 15 anos, amor, você tinha um iPhone 4 e achava o máximo. Hoje já tem iPhone 12. Seu iPhone 4 serve para alguma coisa? Serve. Faz ligação, manda SMS, mas não é a mesma coisa que o iPhone 12, entendeu? Aqui a Yali perguntou: quem tem prótese subfacial é pior para fazer o explante? Quem tem prótese subglandular, tranquilo. Quem tem prótese subfacial, um pouco mais difícil, porque a gente tem a fáscia do músculo, tem mais uma camada para a gente transpor. E quem tem submuscular, mais difícil ainda. Então, assim, conforme você vai adicionando mais uma camada na frente do músculo, o explante vai ficando de uma complexidade maior. Aqui é... Aqui uma menina falou, mas teve um recalque de uma das próteses da Allergan. Então, Atualmente eu tenho até uma prótese da Allergan e estou com muito medo. O que você sugere? Então, eu sugiro que você entre em contato com a tecnovigilância da Allergan, porque eu já retirei eu tenho algumas pacientes que fizeram o explante à Allergan e a empresa prestou assistência a essas pacientes. Perguntaram se o efeito bolha tem alguma coisa a ver com a doença do silicone. Double bubble, efeito double bubble, que a prótese fica aqui e a mama vem cair aqui embaixo, tem nada a ver com doença do silicone. Tem a ver com um fenômeno da prótese ficar aqui em cima, porque está atrás do músculo, e a mama cair por cima dela, porque, como eu já falei 1 milhão de vezes no meu Instagram, prótese não segura a mama em pé. Uhum. E a próxima pergunta, inclusive, é sobre isso. Ó.
Fiz massa e coloquei silicone. E meu peito caiu em menos de 6 meses. O que faço? Explante? Não, amor, você tem que entender o seguinte: você tem uma pele flácida. A pessoa que vai fazer mastopexia, ela já tem que ter na cabeça dela: eu tenho uma pele flácida. Eu nunca vou ter aquele peito duro daquelas modelos que não tinham absolutamente nada e colocaram só silicone. E aí você pega uma pele flácida e você coloca um peso lá dentro. Faz uma experiência, pega lá no seu quarto uma meia, joga um limão dentro da meia, né? Vai pesar. Aí imagina se a pessoa fala assim: ah, então eu vou querer botar uma prótese grande, pega uma manga, joga dentro da meia. O que vai acontecer? Vai parar no chão. É a lei da gravidade, gente. Quanto mais peso num tecido elástico, vai cair. E vai cair. E quem tem pele flácida tem que botar na cabeça que nunca vai ter aquele peito aqui em pé que nunca vai cair, gente. Elasticidade da pele. Não tem como. Doutora, aqui também perguntaram se fazendo explante pode ter retração. O que seria essa retração? Eu também não sei. Acho que as Então, meninas também não sabem. o que acontece? Tem algumas pacientes que elas querem somente retirar o implante com a cápsula. Ai, doutora, eu não quero fazer mastopexia, eu não quero ajeitar minha pele, eu quero só retirar o implante e aí aquela pele gruda no músculo e pode fazer uma retração, pode ficar para dentro. Cristina, se a paciente chega lá no meu consultório e fala: doutora, eu quero só abrir, retirar e não reconstruir. Eu vou falar: desculpa, querida, você procura outro médico, esse tipo de cirurgia eu não faço. E eu vou te dizer por quê. Eu não faço porque fica uma bosta, fica ruim, a aparência fica feia. E aí eu não gosto de fazer nada que fique feio, porque é o meu nome que está envolvido nisso, entendeu? Uhum. Obrigada, doutora. Aqui tem uma pergunta bem interessante também. No explante pode colocar a mesma prótese depois de retirar a cápsula? Como é que é? Repete. Falhou. Só um minutinho. No explante pode colocar a mesma prótese depois de retirar a cápsula? Claro que não. Essa prótese já está antiga, já está comprometida, já pode ter um biofilme de bactéria em volta dela. Não existe possibilidade. Esquece. Não Aqui economiza mais uma nisso, pergunta não. bem. Não economiza nisso, não. É feio economizar nisso. Uhum. Aqui tem uma pergunta que também é parecida com essa, só que é diferente. Quando a pessoa faz o explante e decide colocar silicone novamente, pode causar essa doença novamente? Pode, pode. Você tem boa. Seu corpo está dizendo para você: não quero esse bagulho dentro de mim. Aí você vai, bota de novo, pode acontecer de novo. É isso aí, repetição. Aqui perguntaram por que o formato da mama após o explante fica meio quadrado. Então, porque a mama, gente, assim, eu não tenho. Tem algumas pacientes que realmente ficam com aspecto um pouco quadrado, mas que isso vai arredondando ao longo do tempo, tá, Bem? Não é uma coisa assim que você vai ficar com a bola quadrada do Kiko aqui em você, não. O negócio é o seguinte: a prótese, ela empurra a glândula para frente e ela projeta, dá aquela coisa redonda. Fica lindo, gente. Desculpa, peito de prótese é muito bonito. Agora, sem a prótese, você ajusta a pele, fica como uma mastopexia sem prótese, que inicialmente o peito fica alto aqui, quadrado aqui embaixo. 6 meses a 8 meses depois, isso muda, fica natural aqui e redondo embaixo. Isso aí não é depois do explante o peito ficar quadrado, não existe isso, tá? Uhum. E daí, no caso, a paciente que retirou a prótese, ela pode fazer um enxerto em algumas etapas? Por exemplo, Pode. a mama não ficou tão grande como ela queria. Ela pode fazer mais um enxerto depois de um Até ano, 6 pode, meses, não Mário. sei como funciona. Sim, até pode. Eu recebi uma paciente assim hoje. Ela fez o explante comigo em janeiro de 2020. E ela tava, assim, gente, não vou brincar, praticamente anoréxica. Eu não tinha da onde tirar gordura. Não tinha da onde tirar gordura. Foi o menor peito de explante que eu já fiz.
E ela sabia disso, que eu tinha conversado com ela, falou, doutora, eu não quero mais isso dentro de mim, não tá me fazendo bem. Tudo bem, foi embora. Voltou agora o quê? 1 ano e 2 meses depois. 9 quilos mais gordinha. Ela engordou 9 quilos em 1 ano. Ela não Pra tá fazer a anorexica. cirurgia. Ela tá, não, nem foi para fazer cirurgia. Ela falou, doutora, eu não fiz nada para engordar. Eu simplesmente estou vivendo bem, não tenho mais dores, eu tô bem. Eu falei, então vamos fazer mais uma sessão de lipoenxertia. E do jeito que ela engordou, ela não está gorda, de jeito nenhum, ela está com um corpo bonito, mas tem um culotinho que eu posso tirar, sabe? Tem um flanquinho que eu posso tirar. E O aí joelho. exatamente. O problema, Mari, tá quando a paciente não me chega com área doadora, quando a paciente é magrela, magrela de maré desci. Esse tipo de paciente é que realmente eu tenho dificuldade. É o explante mais difícil e é o explante que eu tenho que ser muito direta com a paciente. De falar, olha, você vai ficar com o peitinho pequeno. Ok, bem pequeno, tamanho 38, 40. Então, a paciente para fazer o explante, da mesma maneira que o implante não é para todo mundo, o explante também não é para todo mundo. Entendeu? Tem pacientes que não estão preparadas psicologicamente para ficar sem a prótese. Uhum. Aqui perguntaram se pode enxertar e quer dizer, enrolei Ácido aqui. hialurônico, É, cara, vai na ficar uma mama. fortuna. Primeiro, vai ficar uma fortuna. 1 ml de ácido hialurônico sai uma média de R$ 1.500. 1 ml. Lembrando que 1 ml tem 20 gotas. Normalmente eu enxerto na mama entre 250 e 300 ml. Faz a conta, bem. Faz a conta. Nossa, Faz a conta. quase. Multiplica 300 por 1.500. Eu não sou boa de matemática, não, mas eu sei que vai ficar caro pra calado. É, acho que uns 35, 45 mil. Também não tô muito boa na matemática hoje. Não, a gente deixa para elas fazerem a conta. Mas se quiser É, botar, eu boto. Vai durar 6 meses. Depois você gasta mais 35, 40, não tem problema nenhum. perguntaram aqui se a prótese interfere na amamentação. Então, qualquer cirurgia na mama pode interferir na amamentação. Qualquer cirurgia de mama. Qualquer. Então, assim, eu vou falar da minha experiência, tá? Porque eu já vi que perguntaram aí se eu tenho prótese. Quando eu tinha 20 anos, eu coloquei minha primeira prótese. E aí, eu tive o meu primeiro filho com 28 anos. Com 30 anos, a minha prótese encapsulou. Fez contratura capsular. Aí eu troquei o implante aos 30 anos. Com 34 anos, eu amamentei a minha filha. Da minha primeira dia, que é do meu filho, eu amamentei mais do que da segunda cirurgia da minha filha. Então, assim, eu diminuí, ou foi a produção, ou foi a injeção de leite, mas houve uma repercussão de uma cirurgia para outra. Uhum. Aqui perguntaram se a marca da prótese interfere nessa doença. Não, não tem marca que dá mais, não tem marca que dá menos. Gente, é o corpo estranho. Qualquer corpo estranho, tá? Pode ser até o seu DIU que pode estar causando isso. Então, assim, se você acha que você está com síndrome ásia, começa a prestar atenção o que você tem de corpo estranho. Ah, tem o chip da beleza, tem o DIU, tem prótese, tem o metacril na bunda. Aí você tem que começar a pensar sobre tudo que você já implantou no seu corpo. Então, até o ácido hialurônico pode causar algum problema? Não, porque o ácido hialurônico, ele é um componente da nossa pele. A nossa pele tem ácido hialurônico. Entendeu? Entendi. Ele não é uma coisa estranha ao nosso corpo. Ao contrário de, por exemplo, o metacril, que é totalmente sintético e, aliás, não tem liberação da Anvisa para usos estéticos, tá? Que fique bem claro isso. Uhum. Aqui o Dr. Fernando Bianco falou, colega Cris brilha. Valeu, Fernando. Deixa eu ver.
Quais são os riscos de não fazer o explante? Tem risco nenhum. Tem risco nenhum. Gente, o explante faz quem está preparado para fazer o explante. Agora, quando você tem um problema mecânico com a prótese, uma ruptura, uma contratura, você tem que avaliar se você quer fazer o explante, ficar sem a prótese, ou se você quer substituir o implante. Entendeu? É esse tipo de avaliação que você tem que fazer. Agora, se você não fizer o explante, você não vai ter risco nenhum. Fazer o explante sem ter nenhum sintoma, sem apresentar absolutamente nada, só por medo de desenvolver a doença, é a mesma coisa que você arrancar os dentes por medo de ter cárie. Não faz sentido. Tem que ter um propósito. Aqui tem uma pergunta bem interessante também. Tem alguma manutenção após o explante? Não, a gente faz o segmento de cicatriz lá no consultório normal que eu faço. Acompanho a cicatriz das minhas pacientes e depois o segmento vai ser junto com as ginecologistas, entendeu? Então, assim, ultrassom, dependendo da idade da paciente, ultrassom e mamografia, anualmente. Os cuidados com a mama são os cuidados de qualquer mulher. Aqui uma seguidora, ela falou que dá 45 mil em ácido hialurônico. Então, quem tiver a fim de investir 45 mil em ácido hialurônico, eu tô vendendo, tá, gente? Liga lá no consultório, liga já. Perguntaram também se o seio pode aumentar depois da lipoenxertia, se a pessoa engorda. Sim, a gordura, quando a gente coloca, ela se comporta como gordura. Então, quando aumenta de peso, o seio vai aumentar. Quando diminui de peso, o seio vai diminuir. É isso. Perguntaram também se pode usar a gordura de outra pessoa que vai fazer cirurgia no Não, mesmo dia. esquece. Para, gente. Para de viajar. Não, pode não. Não pode misturar as gorduras. Sua gordura é sua gordura, a gordura da sua mãe é da sua mãe, da sua tia é da sua tia. Cada um com a sua gordura, cada um resolve a sua gordura. Eu lembro que quando eu era mais novinha, eu era bem magra. E eu tinha uma tia que era mais gordinha. Ela falava que ia dar um pouco da gordura dela pra mim. Você fala para Deus Mas ainda o não livre. inventaram isso, né? Essa Deus o livre, possibilidade. tia. Faz o seguinte, faz um regime aí, resolve o seu problema com a sua gordura aí. Não vem passar sua gordura para mim, não. Gente, vocês têm que entender o seguinte. A gente vai envelhecendo, a gente vai engordando, a gente vai ter... Nosso metabolismo vai diminuindo. Você já reparou isso, Mari? Já reparou? Que conforme a Eu percebi idade que meu vai rosto passando, emagreceu muito. sim, a gente vai perdendo gordura do rosto e vai ganhando gordura onde não tem que ganhar, gente. Isso é maior, sabe? Desculpa a palavra, mas é uma sacanagem com a mulher. Agora, a gente tem que, a cada ano que passa, como a nossa taxa de metabolismo vai diminuindo, vai ter que comer menos ou se exercitar mais, gente. Sinto muito dizer isso para vocês. Aqui tem uma pergunta, eu não entendi direito, mas é assim, ó. A tela que coloca na cirurgia de etnia pode dar essa doença? Deve ser de hérnia. Não, normalmente a tela ela é absorvível também, tá? Ela é colocada para poder formar uma fibrose. Depois que essa fibrose é formada, essa tela é absorvida. Fica tranquilo. Aqui, enquanto eu vou perguntando as perguntas, a doutora poderia falar sobre o pós-operatório, né, do explante, como que funciona, quais os cuidados, Então, o que pode e não pode. o pós-operatório de explante é basicamente o pós-operatório de uma mastopexia, com prótese ou sem prótese. Porque vai ter aquela cicatriz, entendeu? Assim, tem algumas pacientes que nem precisam de ter a cicatriz inteira, não, sabe? Mas são casos assim muito raros e muito isolados. Por isso que não dá, desculpa tá mudando de assunto, Mari, porque muita gente me pergunta e eu já vi aí nas perguntas quanto em média é um explante. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, o explante, assim como qualquer outra cirurgia plástica, ele é muito individualizado. A avaliação é muito individualizada. Você não pode querer que uma coisa que eu vá levar 3 horas para fazer rapidinho
vai custar a mesma coisa de uma coisa que eu vou durar 8 horas para fazer, entende? De acordo com a complexidade, o orçamento também vai ser diferente, tá? Mas vamos voltar aqui para o pós-operatório. O pós-operatório, lá no meu consultório. Por quê? Porque cada cirurgião plástico tem um jeito de manejar o seu pós-operatório. Cada um tem a sua receita. No final vai dar tudo certo, mas você tem que seguir o que o seu cirurgião plástico fala para você. Não é seguir o que a doutora Cris fala, porque a doutora Cris tem os pacientes da doutora Cris, ok? Então, eu não deixo levantar os braços além daqui. A gente vira até 90 graus, mas até aqui só depois de 15 dias. Dirigir eu só deixo depois de 3 semanas, se tiver tudo bem, depois que passar na revisão comigo. Sol, gente, sol 2 meses. Se gosta de sol, não faz perto do verão, porque são 2 meses sem pegar sol. E uma coisa que eu não deixo é molhar a cicatriz por 1 mês. E perguntaram aqui, eu já ia fazer em seguida, sobre a cicatriz. Como é a cicatriz do explante? Então, Mari, se a paciente não tem a mama caída, se não tem a pitose, se não olha para baixo, eu consigo fazer a retirada e a substituição por gordura. Entendeu? Eu não preciso fazer a mastopexia em todas as pacientes. Agora, quando a paciente tem uma certa flacidez de pele e eu vou tirar uma prótese, principalmente uma prótese grande, eu tenho que fazer um ajuste de pele, porque senão não vai ficar legal. E aí esse ajuste de pele é aquela cicatriz inteira. Hoje, por exemplo, eu fiz um explante em que a cicatriz foi somente ao redor da areola. Eu tirei o implante somente pela cicatriz ao redor da areola, em monobloco, tudo bonitinho. Depois eu fechei e fiz a lipoenxertia. Eu lembrava que eu tinha que fazer uma pergunta relacionada. Existem 2 tipos de retirar o implante, né? Esse é monobloco e um outro, né? Que eu não lembro o nome. Eu acho. Assim, ou é monobloco ou não é monobloco. Ponto. Qual é a diferença entre eles? Eu acho o seguinte: se você tem um implante que está com uma contratura, que está com algum problema, existem estudos que mostram que uma das causas de contratura é uma infecção subclínica na cápsula do implante, na parte de dentro da cápsula, né? Então, tem bactérias que não causam doença, mas que elas causam essa contratura capsular. Por que eu vou pegar e vou abrir isso dentro da paciente? Então, o que eu faço? Eu vou rodeando, vamos dizer, aqui está o implante, eu vou rodeando, tiro junto com a cápsula, por isso que é em monobloco, porque sai a cápsula mais o implante, e abro essa cápsula fora do corpo da paciente. Entendeu? Agora, às vezes isso não é possível. Por exemplo, quando o implante está submuscular, às vezes eu não consigo fazer essa retirada em monobloco. Por quê? Porque a parte de trás da cápsula, ela está muito perto das costelas, muito perto dos músculos que ficam entre as costelas, e aí a gente pode ter um acidente de perfuração de pleura. E aí eu acho que isso não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Doutora Cris, nosso tempo está acabando. Eu vou terminar. Rápido, né? Porque hoje eu fiz meio-dia com a doutora Pamela Matsudo, sabe? A aquarela do Paulo. Isso. E daí eu fui salvar, terminou a live, eu fui salvar e travou. E daí eu perdi a live. Daí eu tô terminando antes a live. Antes eu tive com a doutora Bárbara Machado também. Então eu tô terminando antes para poder salvar. Tá bom? Então eu queria agradecer a doutora pela live. Eu que quero agradecer. Agradecer todo mundo que veio aqui, o pessoal do Perigos do Silicone, do apoio ao explante, da minha lipoenxertia, o pessoal que faz um trabalho maravilhoso de poder divulgar, entendeu? Essa cirurgia que tá, assim, ainda é uma coisa nova para algumas pessoas, mas que traz muitos, muitos benefícios para muitas pacientes.
Então é isso, vou deixar a live salva. Obrigada a todos. Feliz Dia da Mulher, feliz Semana da Mulher para nós. Para nós, um Tchau, beijo. Tchau. tchau.